Nessa segunda aula do módulo, falaremos então do fatorial e das permutações. Pessoal, o operador fatorial ele é identificado pelo símbolo de exclamação. Você já deve ter visto na tua calculadora científica ou na calculadora do celular aí, que também tem a função de calculadora científica, o símbolo de exclamação. O que esse operador matemático significa? Ele significa uma multiplicação decrescente de números naturais que inicia pelo número que está escrito à frente do fatorial e termina sempre em 1, ok? Então, por exemplo, aqui embaixo, o 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. A estrutura algébrica desse tipo de operador, ela é dada por essa que nós estamos destacando aqui. Ó. N fatorial é n que multiplica n menos 1 e vai decrescendo n menos 2, n menos 3, até que se chegue no 1. Eu deixei o 1 fatorial, porque depois eu quero comentar aqui que 1 fatorial tem o mesmo resultado de 0 fatorial. Ambos dão resultado 1. A gente vai estar demonstrando isso ao longo da aula. Então, olha só como faz sentido. O 4 fatorial, ele é 4 que multiplica. Aqui está o 4. 4 menos 1. 4 menos 1 é 3. 4 menos 2. 4 menos 2 é 2. E 4 menos 3. 4 menos 3 é 1. Eu posso calcular esse fatorial, que vai dar 24. A partir do momento que a gente entende esse conceito, a gente pode avançar um pouquinho para pensar nas simplificações. Pessoal, o fatorial, você pode fazer testes na tua calculadora científica, na calculadora do celular. Toda máquina que calcula, ela vai ter um limite. E à medida que você avança muito na sequência dos números naturais e tenta calcular o fatorial, os valores vão ficando gigantescos. Existem máquinas aí que a partir do 173 fatorial já não calcula mais. Pelo fato de que haverá um erro de armazenamento do valor. Ele é muito grande para que a memória da máquina consiga armazenar e retornar a resposta para você. Faça o teste na sua calculadora científica e veja a partir de qual valor ela vai dar o erro. Esse erro é chamado de erro de overflow. É um erro comum em máquinas, né, com baixa capacidade aí. Na verdade, todas têm um certo overflow. Algumas têm um overflow que acontecem para valores maiores, outras para valores menores. O fatorial aí em calculadoras científicas, nas mais clássicas, você consegue calcular aí até os 173 fatorial, aproximadamente 172, algum número próximo disso, e ela dá um erro. Por isso que é importante que a gente saiba fazer algumas simplificações. Porque imagina, se a máquina pode ter dificuldade para calcular os valores, nós, fazendo o cálculo à mão, podemos ter muito mais dificuldade. Então, eu gostaria de falar do 6 fatorial, por exemplo. O 6 fatorial ele é escrito como 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora, olha essa parte da multiplicação. 3 vezes 2 vezes 1 é 3 fatorial. Como isso está sendo multiplicado, nós podemos dizer que o 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Eu simplifiquei um pouco a estrutura. Posso simplificar ainda mais. Posso pegar a partir do 4 e escrever como 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Uma vez que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, essa parte que foi destacada, ela é 4 fatorial. E é claro que eu posso fazer a partir do 5 e escrever que o 6 fatorial é 6 vezes 5 fatorial. Isso aqui é muito importante para alguns problemas de análise combinatória que a gente vai estar precisando fazer uma simplificação e até mesmo para a demonstração do zero fatorial que a gente vai estar fazendo na sequência. Galera, vou sair um pouquinho da tela aqui. Olha os valores que nós temos aqui. Em todos os casos que foram analisados antes, nós temos o mesmo resultado final, que é 720. Uma vez que nós entendemos isso, vamos agora dar uma olhadinha na estrutura algébrica. Eu vou pegar então aqui todos os valores, 6 vezes 5 fatorial, poderia ser escrito nessa estrutura algébrica. N que multiplica n menos 1 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial já está escrito nessa estrutura. E as demais
vão sendo escritas da mesma forma, seguindo a mesma lógica. Vamos demonstrar então, pessoal, por que o zero fatorial tem resultado igual a 1. Dá uma olhadinha aqui no raciocínio. Eu quero usar uma ideia intuitiva, aonde nós vamos aplicar as simplificações que comentamos anteriormente da seguinte maneira. O 7 fatorial, ele poderia então ser escrito como sendo 8 fatorial dividido por 8. Por que isso, professor? Porque o 8 fatorial, como você já viu anteriormente, ele poderia ser escrito como 8 vezes 7 fatorial. Quando eu divido por 8, a multiplicação por 8 é anulada e é verdade que 7 fatorial é igual a 7 fatorial. Se chegarmos no 2, por exemplo, aplicando a mesma lógica, nós teremos 3 fatorial dividido por 3. Aplicando a simplificação dos fatoriais, 3 vezes 2 fatorial dividido por 3 vai dar 2 fatorial. E é verdade que 2 fatorial é igual a 2 fatorial. Quando chegamos no 1 fatorial, a lógica é a mesma. 2 fatorial dividido por 2. O 2 fatorial ele pode ser escrito como 2 vezes 1 fatorial dividido por 2. E é verdade, então, que 1 fatorial é igual a 1 fatorial. E dá resultado 1. Chegando no zero e aplicando a mesma lógica, nós vamos ter que o zero é 1 fatorial dividido por 1. O 1 fatorial vale 1. E quando eu divido 1 por 1, o resultado é 1. Então, 0 fatorial vale 1. Agora, trazendo uma situação mais prática. Suponha que 3 alunos estão na frente do colégio. O cenário é a frente do colégio. E nós queremos bater fotos com esses alunos, tirar algumas fotos. Eu vou colocar aqui posições para os alunos. A primeira posição e a segunda e a terceira posição. Mais uma vez, eu quero chamar a atenção para a primeira aula do módulo, onde eu falei do princípio multiplicativo. Primeira posição e segunda posição e terceira posição. Olha o vezes. Lembra do multiplica? Então, aqui nós estamos aplicando essa ideia. Qualquer um dos 3 alunos pode vir na primeira posição. Sobram 2 alunos para a segunda posição e 1 aluno para a terceira posição. Isso aqui é fatorial de 3. E isso significa que nós podemos tirar 6 fotos diferentes com esses 3 alunos. Se tivermos 2 alunos apenas, qualquer um dos 2 pode ocupar a primeira posição e o que sobrar vai ocupar a segunda posição. Então, nós temos 2 possibilidades de fotos diferentes. Se tivermos um aluno apenas, é apenas uma possibilidade de foto. E se nós não tivermos alunos, também temos uma possibilidade de foto, mas sem alunos. Então, repare, aqui nós tínhamos o 3 fatorial, que deu 6. Aqui nós temos o 2 fatorial, que dá 2. Aqui o 1 fatorial, que dá 1. E aqui o 0 fatorial, que também vai dar 1. Ok, pessoal? Quero falar também de uma situação aqui onde podem aparecer equações. Se nós tivermos uma equação com fatorial do tipo n menos 3 fatorial igual a 1. Galera, em equações que envolvem fatorial, você deve achar o fatorial correspondente no segundo membro que dê esse resultado. Se a equação fosse, por exemplo, n menos 3 fatorial igual a 6, eu poderia trocar esse 6 por 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Como sabemos, pelo princípio da igualdade, né, a gente ignora o fatorial, ignora esse operador que está em ambos os membros da equação e resolve ela agora sem o operador. O resultado daria n igual a 6. Agora, nessa situação, existem 2 números que dão 1 quando eu coloco em fatorial. O 0 fatorial dá 1 e o 1 fatorial dá 1. Ao contrário dessa situação, onde é apenas o 3 fatorial que dá 6. Resolvendo, então, a nossa equação com fatorial, eu tenho a primeira situação. N menos 3 fatorial igual a 0 fatorial. Princípio da igualdade, a gente elimina o fatorial
n menos 3 igual a 0, e temos então que o n é igual a 3. Ou, se colocarmos esse valor 1, já resolvi a primeira situação, se o valor 1 for escrito como 1 fatorial, nós vamos ter n menos 3 fatorial igual a 1 fatorial. Pelo princípio da igualdade, a gente elimina 1 fatorial, temos que n menos 3 é igual a 1, e a solução dessa equação, então, é n igual a 4. Essa equação, então, tinha uma pegadinha, né? Muitos resolvem ela apenas considerando o segundo caso, onde o 1 fatorial é igual a 1, e esquecem que o 0 fatorial também vale 1. Então, nós temos duas soluções para as equações que envolvem fatoriais no primeiro membro igualados a 1, ok? Terminamos então a parte 1 dessa aula, que envolve aí fatorial e permutações. Na parte 2, nós estaremos tratando das permutações, que nada mais são do que a aplicação dos fatoriais. Nos vemos na próxima aula. Até lá!